No Saber Direito desta semana, a professora Thaisa Lopes traz um curso sobre direito de família. Durante as 5 aulas, ela faz uma introdução e traça o contexto histórico da união estável. Fala sobre a diferença quando comparada ao casamento e aborda o regime de bens. A conversão da união estável em casamento também é um tema do curso. A aula 1 começa agora. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um curso do Saber Direito. Meu nome é Thaisa e ao longo de 5 aulas nós vamos conversar sobre união estável. Antes de eu trazer aqui para vocês a apresentação sobre o que a gente vai conversar nessas 5 aulas, eu vou fazer uma breve introdução sobre mim. Eu me formo em 2009 em Direito aqui em Brasília, na Universidade Católica de Brasília. Logo em 2010 eu já sou aprovada na OAB, mas eu só começo a minha prática na advocacia em 2011. Então de lá para cá são pelo menos 12 anos como advogada. Eu tenho mestrado pela UNB, tenho especialização em outras áreas do direito, mas a área que eu de fato gosto e que eu estudo há muitos anos é a união estável, o casamento, é a área do direito de família. E por quê, gente? Vou aqui comentar um pouquinho sobre mim. Em 2007, os meus pais estavam se separando, aqui trazendo para um juridiquês, era a fase da separação de fato. Eu ainda não tinha tido contato com o direito de família na universidade e eu começo a estudar justamente porque eu tenho uma necessidade nessa área. Então, eu quero que vocês observem que isso influencia diretamente na forma como eu vou ensinar direito para vocês. Eu não vou trazer aqui apenas a questão da teoria, mas eu quero trazer a teoria alinhada à prática, porque de nada adianta a gente saber a teoria, né? Se na hora que a gente vai aplicar isso na prática, os dois não conversam. Esse curso, ele é voltado muito para que vocês entendam o Instituto da União Estável, ou seja, como que ele funciona, como que ele surge no nosso ordenamento, mas, sobretudo, como que ele pode ser aplicado para pessoas que atuam na área ou, às vezes, até para você que está me assistindo, que não é da área e gostaria de entender como é que você faz com a união estável para você converter em casamento, enfim. Nessa primeira aula, então, nós vamos conversar sobre a evolução histórica. Vamos entender o que é o concubinato. Quem aqui nunca ouviu falar, talvez, eu sou uma concubina, o que isso tem de correlação com a união estável. Nós vamos falar sobre o concubinato puro, sobre o concubinato impuro, sobre o surgimento da união estável no nosso ordenamento jurídico e como é que ele está nos dias de hoje. Vamos encerrar a primeira aula com essa definição e ao longo das próximas 4 aulas a gente vai ter outros conteúdos. Certa vez me perguntaram assim, o que vem primeiro, o casamento ou a união estável? Essa pergunta pode não parecer pertinente, porque quando a gente está falando de casamento, a gente tem que entender que o casamento ele surge pelo Instituto da Religião, ele vem como matrimônio. Então, se a gente para pensar no histórico, afinal de contas, antes do casamento não existiam famílias, a gente não tinha o Instituto da União Estável? E eu fiquei um tempo reflexiva sobre essa questão e a verdade é que não, o casamento ele vem primeiro que a união estável. Por quê, gente? Porque a gente já tinha famílias. O direito de família, ele surge, então, para quê? Para dar direitos e garantias para a família. Se a gente for olhar num contexto histórico isolado, por exemplo, em Roma, a gente vai ver que ele surge, às vezes, até primeiro como a ideia do direito sucessório, para a gente ter essa ideia de transmissão. Porém, quando a gente está falando de direito de família, o direito de família ele começa no mundo jurídico e não no mundo dos fatos. Ou seja, talvez vocês já tenham estudado na faculdade a teoria dos fatos jurídicos e a gente sabe que existe um mundo dos fatos, existe um mundo jurídico. E o mundo jurídico ele deve refletir o que a gente tem no mundo dos fatos. Para quê? Para poder dar direitos, para poder dar garantias, para poder dar uma estabilidade jurídica. Então, ainda que a gente tivesse no mundo dos fatos família antes do casamento, essas famílias já existissem, a gente não tinha, de fato, o Instituto da União Estável. A gente tinha que o direito, né, ele ia começar, ele ia dar o nascimento daquela família por meio do casamento.
E por que que eu começo essa aula trazendo essa ideia para vocês? Porque eu quero que vocês entendam que o direito ele é uma evolução. Então, a gente tinha famílias, a gente não tinha direitos, a gente começa a ter direito das famílias do ponto de vista dessa materialização na área jurídica pelo casamento. O casamento, ele nada mais é do que isso, o nascimento de uma família no mundo jurídico. E daí, até trazendo uma curiosidade, isso é uma certidão de casamento, quando você cria, quando você nasce ali no ordenamento jurídico como uma família. Mas é claro que sem ignorar que a gente já tinha, de fato, famílias nesse mundo dos fatos, ok? E conforme esse direito vai evoluindo, em algum momento vai surgir aqui a união estável. Quando a gente fala, então, de um casamento, a gente está falando de algo que possuía o quê? Possuía um registro, algo que era lícito, algo que a lei e que a sociedade aprovava. No entanto, quando a gente fala de união estável, esse termo ele é novo, ele vai surgir só em 1988 com a nossa Constituição. Antes da gente ter esse termo, a gente tinha a ideia de concubinato. O que é o concubinato? O concubinato, quando ele vem, deixa eu até pegar uma colinha aqui, gente. O concubinato, ele vem da palavra concubitus, do latim, que significa cópula ou coito. Ou seja, ele vem da ideia da relação sexual. E concubinatus, no sentido do latim, significa estado de mancebia, ou seja, é o companheiro de cama. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que antes da gente ter o casamento, a gente tinha a ideia de que a relação sexual, de que o ato sexual só era permitido se dentro do casamento. Se fora, ele não era permitido. E todas as vezes que um casal se colocava nessa situação de ter uma relação sexual, ele estava tendo, então, relações ilícitas. E pode parecer muito retrógrado a gente escutar isso em 2023, nos tempos de hoje, mas eu não sei se vocês sabem, mas a figura da mulher honesta, ela tinha esse cunho da mulher que era virgem. E ela só sai do nosso ordenamento jurídico brasileiro mais recentemente, em 2005, numa revogação do Código Penal. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, se você se casava com uma mulher que não era virgem, você poderia alegar erro essencial e ter a nulidade daquele casamento. Veja, então, que quando a gente está falando de concubinato, a gente está trazendo a ideia de algo que não é aprovado pela sociedade, a gente está trazendo a ideia de relação sexual e a gente está trazendo também a ideia de uma relação de um casal. Ele surge, então, num primeiro momento, do ponto de vista da cultura, como algo que não é bem visto de forma alguma. Só que aí a gente vai ter algumas figuras do concubinato, como, por exemplo, a gente tem o concubinato, que é considerado puro, e o concubinato, que é considerado impuro. Por quê? O concubinato que é considerado puro é aquele em que você tem duas pessoas que são desimpedidas para o casamento. São pessoas que poderiam se casar, mas elas, por um ato de livre e espontânea vontade delas, optam por não se casar e viver nesse estado de mancebia ou de amasia, né, como as doutrinas trazem, e que a gente vai ver aqui que no futuro é como se o casal que resolve ali morar junto sem se casar, né? E a gente tem o concubinato impuro. O que é o concubinato impuro? Seria a ideia de uma pessoa que tem algum impedimento que não pode se casar. E aí a gente vai ter, então, por exemplo, o concubinato impuro de uma época em que a pessoa, por exemplo, estava desquitada ou ela não estava divorciada e ela tinha ali um impedimento legal. Ou a gente vai ter um concubinato, por exemplo, da ideia do amante, a pessoa que está casada, mas que mantém outras pessoas ali de forma paralela, tá? Então, o concubinato ele vai ser dividido entre esses dois tipos. Num primeiro momento, o que a gente tem em relação ao concubinato? Ele não é aceito de forma alguma pelo nosso ordenamento jurídico. Do ponto de vista histórico, o concubinato ele não é aceito, mas a gente tem que o casamento, quando ele surge na Constituição,
lá de 1800, ele vem como o casamento civil, mas ele não permite nem desquite nem divórcio. Qual é a diferença dessas duas questões e como é que isso se dá no tempo? A ideia é o seguinte, o casamento ele vem muito baseado ali na ideia da religião, ou seja, o matrimônio para a religião católica, ele é indissolúvel, salvo casos de nulidade. E por ele ser indissolúvel, ele não pode ser desfeito. Uma vez que você ingressa nessa sociedade conjugal, você não pode rescindi-la. Só que isso não acontece na prática. Isso vai acontecer lá no mundo jurídico, mas na prática as pessoas terminam o relacionamento. Na prática tinha a gente brinca com aquela história, né, do homem que vai comprar um cigarro e não volta mais, que abandona a esposa, que abandona os filhos. Então, como é que funcionaria isso? Como é que a gente resolvia isso? Não se resolvia. A pessoa seguia casada até a morte, até que ela se tornasse, se tornasse viúva. Quando a gente tinha uma segunda família, a gente tinha um concubinato. Qual que era o problema disso? O problema disso era os filhos que eram originados dessas relações. Por muito tempo, a gente só possuía o direito de ter paternidade reconhecida se esses filhos fossem concebidos dentro de um matrimônio, dentro de um casamento. Então, o primeiro problema com o qual os nossos tribunais começam a se deparar é com o problema de como que eu vou reconhecer a paternidade de um filho que foi havido fora de um casamento. Seja fora de um casamento porque você era amante, seja fora do casamento porque você está em uma união paralela com essa pessoa dentro desse concubinato. E a gente começa, então, a ter pessoas recorrendo aos tribunais para que eles consigam o quê? Reconhecer a paternidade dos seus filhos. Esse é um problema que, conforme a gente vai ver lá na frente, ele se mantém, de certa medida, um pouco até hoje. Então, o que acontece, gente? A gente já tem lá no final de 1800, inclusive 1912, algumas leis esparsas que começam a surgir para que a gente possa ter esse reconhecimento de filhos nesse estado de filiação em razão do concubinato. Então, o professor Ruf Madaleno, por exemplo, em sua doutrina, ele vai citar um decreto-lei de 1912. Só que são sempre leis, às vezes, de outras áreas, não necessariamente uma legislação dentro da área do direito de família. E a legislação brasileira, ela também vai acompanhando essa mudança. Então, a gente vai ter o surgimento dessas leis, a gente começa a ter jurisprudências, a gente começa a ter julgados, a gente começa a ter súmulas, inclusive do Superior Tribunal Federal. Dentro desse período que vai de 1910 até mais ou menos 1960, reconhecendo esses direitos para quem estava nesse estado de concubinato. Com isso, começa a se ter uma pressão social ainda na década de 30, no início da década de 40, para que o casamento pudesse ser dissolvido, para que pudéssemos ter o divórcio. Só que a primeira figura que surge não é a figura do divórcio, é a figura do desquite. O desquite ele passa a ser aprovado em 1942 por uma legislação brasileira e eu lembro que na época da minha faculdade eu tinha muita dificuldade de entender qual que era a diferença entre o desquite e o divórcio. E tem uma questão que ajuda vocês a abrirem, eu vou trazer isso como um exemplo. O desquite, gente, ele põe fim às obrigações do casamento. Qual que é, por exemplo, uma das obrigações do casamento? O dever de fidelidade. Não sei se vocês sabem também, até 2005, o adultério ele era crime tipificado no nosso Código Penal, artigo 240. Porém, se a pessoa estivesse desquitada, uma vez que ela não tinha o dever de fidelidade, ela não incorria, por exemplo, nessa prática. Mas é só isso, porque o desquite, ele põe fim às obrigações do casamento, mas ele não põe fim à sociedade conjugal. Ela segue existindo, ou seja, uma pessoa desquitada seguia impossibilitada de se casar novamente. Então, imagine você, por exemplo, que a gente tenha aqui um casal, e esse casal se desquitou um, se desquitou o outro, constituíram outras uniões, tiveram novos filhos e eles até queriam se casar, mas eles podiam se casar?
Não, eles não podiam se casar, eles eram impedidos. Mais questões sociais, mais julgamentos, novos direitos, e a gente passa a ter, principalmente por conta desse contexto, um segundo pleito, que é não só a possibilidade do reconhecimento de paternidade, como eu já falei anteriormente, mas também o reconhecimento da necessidade de termos direitos patrimoniais e direitos de pensão para quem era viúva. Porque, veja, ele se desquitou de uma pessoa, ele já está com outra, ele morre. A pensão vai para quem? Vai para a primeira, que às vezes já estava numa segunda união, vai para a segunda. Como que fica isso? Então, a gente começa a ter mais problemas sociais, porque o Estado proíbe, ainda proibia nessa época, o divórcio, tá? Chegamos, então, ao ano de 1977. Em 1977, a gente já está num contexto em que a gente tem pelo menos 3 súmulas do Supremo Federal. Súmula 35, súmula 380 e a súmula 382, visando o reconhecimento desses concubinatos. E aí, nessa época, surge a lei do divórcio. Com a lei do divórcio, as pessoas podem botar fim à sua sociedade conjugal e depois de um determinado tempo, porque a lei ela vai evoluindo, elas podem, passado um prazo, se casar novamente. Aí sim, a gente de fato passa a ter essa possibilidade de pessoas conseguirem sair de um concubinato e se casarem. E aqui uma coisa importante que eu quero que vocês prestem atenção é no seguinte: a gente tem a possibilidade de que pessoas que estavam em concubinato pudessem se casar, mas a gente ainda não tem na nossa legislação, no nosso ordenamento jurídico, a possibilidade de que sejam concedidos direitos e garantias para quem estava nessas situações. Então, não importa se eu tenho aqui uma súmula 35, uma súmula 380, uma súmula 382 do Supremo Tribunal Federal, concedendo alguns direitos, entre eles, por exemplo, o da súmula 380, que é do ano, só para vocês terem uma ideia, de 1964. E essa súmula, ela permite que quem tivesse em uma sociedade de fato, né, dentro de uma possibilidade dessa de concubinato, pudesse, por exemplo, partilhar bens que fossem adquiridos durante a constância dessa união, durante a constância daquele concubinato na proporção de 50% para cada, né? Por mais que a gente tenha essa súmula ela não é uma lei. A súmula, ela faz com que uma pessoa que esteja nessa situação, seja qual for, ela precise ingressar no judiciário, comprovar que ela está numa união, no caso, né, num concubinato, que ela está como concubina, qual o período que ela vai estar como concubina, para identificar quais foram os bens que foram adquiridos durante aquele período, para depois ela poder ter ali algum direito. Então, mesmo a gente já tendo isso, a gente ainda não tinha uma legislação que concedia direitos para essas pessoas. E quando que a gente vai começar a ter uma legislação que vai permitir com que as pessoas tenham direito? Apenas em 1994. Por meio de uma lei que vai regulamentar a nossa Constituição Federal de 1988. Então, o que acontece? Quando temos, então, essa evolução cultural, pressão da sociedade, quando a gente começa a ter vários julgados nos tribunais, em 1988, vem a Constituição, no seu artigo 226, mais especificamente no parágrafo 3º, e vai trazer o nome união estável. E aqui, gente, a gente começa a ter uma mudança. Por quê? A gente tem ainda a existência do concubinato, só que aquele concubinato que era considerado inicialmente como puro, ou seja, de 2 pessoas que eram desimpedidas, passa a ser reconhecido como que união estável. Então, a gente tem, primeiro, essa mudança de nomenclatura, sai da ideia de concubinato para a união estável. E a gente começa a ter, então, a previsão, e uma coisa que a Constituição Federal ele vai dizer o seguinte, que o Estado ele tem que proteger os direitos de família e que ele reconhece a união estável
como uma entidade familiar. E ele vai dizer ainda que uma lei deve facilitar a conversão dessa união estável em casamento. Ponto de atenção aqui. O próprio texto constitucional, quando ele traz que ele vai facilitar a conversão da união estável em casamento, ele já está dizendo que união estável é um instituto e casamento é outro instituto. A gente vai ver que conforme o tempo vai passando, vão existir algumas questões relacionadas a uma possibilidade de equiparação ou não. Mas é muito importante que vocês entendam, não há nenhuma linha doutrinária que diga que casamento e união estável são institutos iguais, são institutos diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos lembrar disso. Eu não posso dizer que casamento e união estável são a mesma coisa, porque não são, ok? Não à toa, recapitulo. Parágrafo 3º da Constituição Federal vai dizer que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento. Essa lei, ao tempo de 1988, existia? Não, ela vai existir, vai surgir a primeira lei de união estável, revogando alguns dispositivos ou até inovando alguns dispositivos do Código Civil de 1916 em 1994. O que é importante que vocês entendam, então? Que a gente passa, durante muito tempo, só com concubinato. A união estável vai surgir em 1988. A primeira lei para dispor no nosso Código Civil é em 1994. E logo após essa lei, a gente vai ter alguma alteração dela em 1996. Eu quero trazer aqui algumas questões que essa lei de 1994 traz, até para que vocês entendam, talvez em algum momento já tenha visto alguma pessoa falar assim, isso é união estável se tiver 5 anos. Por quê? Por conta dessa lei. Deixa eu trazer um pouquinho do que diz essa lei aqui para vocês. Primeiro que é uma lei que tem 5 artigos. E ela vai trazer, num primeiro momento, no primeiro artigo, quais são os requisitos para que essa união estável seja reconhecida. Então, ela vai dizer o seguinte, que é possível o reconhecimento de união estável para quem tem o seguinte estado civil: solteiro, o separado judicialmente, o divorciado e o viúvo. Aqui lembrando, gente, o divórcio direto só vai entrar na nossa Constituição em 2010, só vai passar a ser permitido em 2010. Então, antes, a pessoa primeiro tinha que fazer uma separação judicial para depois, passado 2 anos, entrar com pedido de divórcio. Então, era muito comum, e na verdade isso ainda existe até no nosso ordenamento, mas não é mais comum, não é mais uma prática, que a gente tivesse, então, uma pessoa que fosse separada judicialmente. Ao separado judicialmente, era possível o reconhecimento de união estável. O que a gente não tem aqui? Não era permitido? O casado, tá? E aí ele vai dizer o seguinte, de uma pessoa que esteja em convivência há mais de 5 anos, ou em menor tempo, se o casal tiver filhos. Então, se houver prole, né, se houver filhos, pode ser reconhecido num tempo menor aquela união estável. Caso contrário, a gente tinha um requisito objetivo, que era o tempo de relacionamento como sendo o mínimo de 5 anos. E ele vai trazer também aqui, nessa lei, alguns direitos sucessórios. Quais eram esses direitos sucessórios? A gente vai ter a possibilidade de usufruto de 25% dos bens, se houver filhos. Usufruto de 50% dos bens, se não houver filhos, mas houver ascendentes. E o recebimento da totalidade da herança, se não houver nem ascendentes nem descendentes. Gente, quando a gente está falando de usufruto, a gente está falando sobre o direito de uso, a gente não está falando sobre propriedade, sobre transferência. Então, é importante a gente perceber que os direitos para quem estava em união estável ainda eram direitos menores do que quem estava casado. 1996, nós vamos ter uma nova lei, e aí essa lei ela vai ser muito mais similar ao que a gente tem no nosso atual Código Civil de 2002, porque ela vai trazer os seguintes requisitos para quem estava em união estável. A união estável ela vai ser reconhecida quando a união for pública, duradoura, contínua
Entre homem e mulher, prestem um pouquinho atenção aqui nesse ponto, porque a gente vai falar depois sobre a união estável entre para relações homossexuais, homoafetivas, e com o objetivo de constituir família. Aqui, gente, é importante que a gente observe que essa lei, ela traz para a gente o quê? Requisitos subjetivos. E faz sentido ser requisitos subjetivos, por quê? Porque como a união estável, ela é reconhecida no mundo dos fatos, ela não está aqui no mundo jurídico, quem está em uma união estável sempre fica dependente do judiciário para ter a sua união estável, o quê? Reconhecida. Então, por meio de elementos subjetivos, é perfeitamente possível que tenhamos o quê? Que tenhamos uma subjetividade, uma possibilidade maior do juiz olhar dentro daqueles requisitos e entender se há ali uma união estável ou não. Quais eram os direitos e deveres que a gente tinha nessa legislação de 1996 em relação aos companheiros? Respeito, consideração mútuas, assistência moral e material, guarda, sustento e educação dos filhos comuns. Então, a exceção dessa palavra aqui, consideração mútuos, que foi alterada no Código Civil de 2002, esses direitos e deveres permanecem. E aí aqui a gente também tem uma melhora significativa em relação ao patrimônio, em relação a essa questão patrimonial. Por quê? Porque a gente vai ter que o casal, ele passa a ter direito de meação, ou seja, ele passa a ser considerado dono de metade dos bens que forem adquiridos de forma onerosa. Lembrando, gente, o que é de forma onerosa? Que envolveu o esforço do trabalho. Então, se foi uma herança que foi recebida, se foi um bem que foi doado, esse bem ele é considerado como um bem particular, é o que a gente chama de recebimento gratuito, não foi oneroso, né? Não houve esforço do trabalho ali empreendido. Então, sobre aquilo que foi adquirido de forma onerosa, por meio da força ali do trabalho, ele passa a ser partilhado na proporção de 50%. Essa lei ela também vai trazer a possibilidade de instituição do dever de alimentos, porque a gente, quando fala de patrimônio, a gente está falando, na realidade, de regime de bens, mas quando a gente está falando de alimentos, a gente está falando sobre um dever que existe em razão daquela família. Então, a gente traz, né, se houver dissolução dessa união, tem ali a obrigatoriedade de prestar alimentos. A gente passa também a ter o direito, e essa parte eu queria chamar a atenção de vocês, a instituição do direito real de habitação, de moradia em caso de morte. Veja, uma pessoa que falece, vou trazer aqui um exemplo, tá bom? Imagine que o seu José tivesse se casado com a dona Joana. E essa casa do seu José, ele já tinha recebido de herança, vamos botar aqui. Era uma casa que ele tinha recebido de herança. Essa casa seria partilhada com a dona Joana? Não. Porém, se seu José morre, ainda que a casa não fique para ela, ela pode exercer o direito real de habitação, que é o quê? A possibilidade de continuar residindo naquele imóvel sem precisar pagar aluguel para quem fique com a propriedade daquele imóvel. Então, se o seu José, por exemplo, já tinha um filho do primeiro relacionamento, esse imóvel iria para esse filho do seu José, mas Dona Joana poderia ficar morando ali. Dona Joana poderia ficar morando ali, inclusive, enquanto ela não constituísse um novo casamento ou uma união estável. Então, ele não era um direito vitalício, tá? Mas ele era uma possibilidade, uma inovação jurídica bem interessante. E, por fim, a lei de 1996 vai trazer o que a Constituição Federal já disse, que era aquela questão de que se você está casado em uma união estável, você passa a ter direito de fazer a conversão dessa união estável em casamento. Eu vou explicar depois, mais para o final do curso, como é que vocês fazem isso. Mas o ponto é, essa lei traz essa inovação. Chegamos ao ano de 2002 e o Código Civil de 1916 será revogado. Entra
o Código Civil de 2002, ele passa a ter vigência apenas no ano de 2003, então a gente está falando de um Código Civil que está vigente há 20 anos, e ao que tudo indica, né, já temos uma nova comissão que foi montada recentemente para a gente ter ali um novo Código Civil, então pode ser que venham aqui novas questões. Mas atualmente, como é que está a união estável? A gente tem que a união estável, ela vai ter 4 requisitos. É uma união pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. Por serem 4 requisitos completamente subjetivos, é claro que a gente começa a ter várias e várias questões. Essa questão, ela vai estar no nosso Código Civil lá no 1723. E no 1727 vai vir a figura do concubinato. Então, o que a gente tem? O concubinato, ele vai seguir existente no nosso ordenamento, mas ele vai seguir existente para aquele concubinato impuro. Ou seja, se a gente está falando de uma pessoa que é amante, né, o cara está casado, ou o cara está em uma união estável, mas ele tem uma amante, a gente tem uma concubina. A figura do concubinato, ele vai seguir no nosso Código Civil, mas ele vai seguir na ideia do que a gente tinha antigamente do concubinato impuro. E a gente vem, então, com essa união estável no nosso Código Civil, com esses 4 requisitos, e por ser subjetivo e também pela nossa situação hoje, ela ser uma coisa, os nossos relacionamentos serem mais fluidos, a gente vai ter ali algumas questões que vão parar no judiciário. Qual é a primeira questão que fala? O que é uma relação pública? Uma relação pública é uma relação em que as pessoas que estão à sua volta sabem daquele relacionamento. Relação pública não significa necessariamente relação publicizada. Eu quero trazer um exemplo de uma pessoa que é famosa recentemente e que reconheceu que estava casado, acredito que casado com uma pessoa, que é o Leandro Carnal. O Leandro Carnal, ele foi até as redes sociais dele e ele falou assim, ó, esse é o meu marido há 4 anos. Ele poderia estar falando dentro de uma união estável, ele pode estar falando dentro de um casamento. Sabemos? Não sabemos. Mas por que eu estou chamando a atenção para esse caso aqui? Porque quando o Jô Soares falece, ele posta uma foto antiga em que está o Jô Soares, a Maria Fernanda Cândido, ele e o marido dele. Gente, ali a gente tem a prova de que havia uma convivência e que as pessoas ao redor dele já sabiam daquele relacionamento. Os amigos, os familiares, mas isso não significa que eu, como fã, ou alguma outra pessoa, um aluno, enfim, a mídia em geral a qual ele é exposto, precisasse saber desse relacionamento. Então, é importante que a gente entenda que relacionamento público é diferente de um relacionamento publicizado quando a gente está falando de uma pessoa que é muito famosa, por exemplo. O que a gente não pode ter? A gente não pode confundir um relacionamento que é público com um relacionamento, muitas vezes, que é escondido, tá? Então, assim, a pessoa não necessariamente precisa ali estar informando nas suas redes sociais, mas quem está à volta tem que saber, não pode ser uma coisa tão escondida, ok? Então, só para a gente poder fazer aqui um pouquinho dessa diferença entre público e publicizado. Então, relacionamento público, esse é um requisito. Segundo requisito, é uma relação contínua. O que a gente entende por relação contínua? Uma relação que não tem vai e volta. Hoje a gente tem a figura do ficante, eu fico com fulano aqui, depois eu fico com fulano lá. Não é bem assim. É uma relação que ela vai se perpetuar no tempo de forma estável, sem idas e vindas, ok? Num terceiro momento, a gente tem uma relação duradoura. Quanto tempo é duradouro? Gente, isso é uma questão bem complicada. Por quê? A gente tem o reconhecimento de um julgado que 15 dias não é o suficiente para a gente ter uma relação duradoura. Agora, a gente encontra relacionamentos que com 6 meses são considerados duradouros e a gente encontra julgados que vão entender que 2 anos não é um relacionamento duradouro.
Então, depende. E depende muito também de como que esse casal vai se mostrar para as pessoas. Então, ele vai se mostrar como? Ele vai se mostrar como, quando eu vou apresentar, esse aqui é meu namorado, esse aqui é meu noivo, ou esse aqui é meu marido, ou essa aqui é a minha esposa. Então, o duradouro está muito relacionado também à perpetuação no tempo, mas a essa questão de quanto tempo essas pessoas se apresentam e mais, como a sociedade os vê, tá? E aqui a gente vai para o último objetivo, que é um objetivo de constituir família. E esse, gente, sempre dá problema. Porque o que é o objetivo de constituir família? O objetivo de constituir família sou eu querer ter filhos? O objetivo de constituir família é o quê? É só se eu tiver prole? E se eu não quiser ter prole? Então, eu não tenho o objetivo de constituir família? E justamente por conta desse objetivo de constituir família, que a gente passa a ter também a figura do namoro qualificado, para a gente poder aqui ter uma diferença entre o que significa esse objetivo de constituir família. Gente, a partir do momento em que você tem duas pessoas, em que elas se enxergam, em que elas se veem como uma unidade familiar, em que elas entendem que há ali um casal, um matrimônio, temos o objetivo de constituir família. Só que esse objetivo de constituir família, ele precisa ser no presente. Por que ele precisa ser no presente? Porque se a gente parar para pensar, o que é o namoro? O namoro não é uma relação pública em que as pessoas sabem. O namoro não é uma relação contínua. Tem muita gente que namora por um bom tempo, eu já namorei por muito tempo. Ele não é uma relação duradoura. E a pessoa, às vezes, pelo menos na maioria das vezes, ela não namora com o objetivo de constituir família no futuro. Ou seja, eu não estou namorando por namorar, eu estou namorando porque em algum momento eu penso de me casar. Se eu penso de me casar, eu penso de me casar no futuro. O meu objetivo, ele é um objetivo futuro, ele não é um objetivo presente. Por que isso é importante da gente entender? Por que eu estou falando isso? Primeiro, observem que nenhum dos 4 requisitos obrigatórios exige 2 pessoas residindo no mesmo local, na mesma casa. Nós temos o requisito do more uxório, né, que é a residência na mesma casa, como o que a gente chama de requisito incidental. Ou seja, quando 2 pessoas residem no mesmo imóvel e ali se apresentam, passam a morar junto, entendo eu que eu tenho ali uma união estável. Mas se forem 2 pessoas residindo nesse mesmo imóvel, com o objetivo de constituir família apenas no futuro, eu não tenho uma união estável. Eu tenho o que os tribunais chamam de namoro qualificado. O que é o namoro qualificado, então? É uma união pública, contínua, duradoura, com o objetivo de constituir família no futuro e não no presente. Essa figura do namoro qualificado, ela não é uma figura que a gente encontra na nossa legislação. Ela veio de um julgado do Superior Tribunal de Justiça, em que ele estava analisando a seguinte situação. Tinha um casal que viajou para o exterior. Esse casal morou durante um período no exterior juntos, ok? E durante esse período que eles estavam juntos, o homem adquiriu aqui no Brasil um apartamento. Terminado os estudos de ambos lá, eles retornam para o Brasil. E aqui eles se casam. Veja que eles se casaram. Eles não fizeram conversão de união estável em casamento. E a maioria das pessoas nem sabe dessa figura. E quando eu falo a maioria das pessoas, eu estou falando dos leigos, né, gente? A maioria nem sabe que isso existe. Porque se casaram, qual foi a defesa da mulher na época do divórcio? Olha, quando eles moravam juntos, eles tinham uma união estável. Eles se casaram depois, mas a gente quer que seja reconhecida essa união estável no período anterior, para que esse imóvel que foi adquirido com dinheiro, com fruto do esforço do trabalho dele,
seja partilhado com ela. E a defesa dele foi no seguinte sentido: olha, eu tinha o objetivo de constituir família com ela, mas eu só tinha o objetivo de constituir família com ela no futuro. Nós morávamos juntos lá fora porque era conveniente, porque na época o que estávamos fazendo era partilhando, dividindo as contas. Eu não tinha certeza, eu não considerava ela como minha esposa, como minha mulher. Então, eu entendo que esse imóvel não deve entrar na partilha. E aí, o STJ julga esse caso e entende que, de fato, se não foi feita essa conversão de união estável em casamento, se o casal decide se casar futuramente, o objetivo é futuro, sendo o objetivo futuro, a gente tem a figura do namoro qualificado. Então, gente, é muito importante vocês aprenderem a distinguir isso. Por quê? Porque por mais que a gente tenha pessoas morando junto, não significa que se essas pessoas que estão ali morando junto, a gente vai ter uma união estável. A gente pode estar falando de um namoro qualificado. Na minha prática, isso é muito comum, sabe onde? Em noivado. Às vezes o casal adquire um imóvel, um apartamento, enfim, e eles estão noivos, se apresentam como noivos, já estão morando juntos, o casamento é na data futura, mas eles já começam ali, ó, a adquirir bens. Eles começam a mobiliar o apartamento. Esses bens que estão sendo adquiridos, o carro que foi comprado, isso e aquilo, às vezes tem noivado, gente, que dura 2, 3 anos. É um noivado. O noivado, ele entra ali dentro desse instituto jurídico como um namoro qualificado, mesmo que esse casal esteja morando junto. Porque não se entende ali que a gente está falando de uma união estável, se entende ali que a gente está falando de um namoro qualificado. Então, o que é importante? É importante a gente perceber que quando a gente está falando de união estável, a gente tem uma subjetividade muito grande e um poder muito grande do juiz olhar aquela situação e entender, opa, não, peraí aqui. Aqui era um noivado, mas ele já estava em união estável. Não, pensando bem aqui, não. Aqui esse noivado aqui, ele tem essa lógica de namoro qualificado e a gente não tem produção de direitos aqui. E isso, gente, é muito importante também, porque às vezes a gente pensa que a gente só tem que se ater às questões patrimoniais. Ah, mas a gente não adquiriu nada juntos. Acontece que o direito de família, ele permeia outras áreas do direito. Vou dar alguns exemplos. Direito previdenciário, direito securitário. Hoje, o INSS, ele entende que quando você não tem 24 meses de relacionamento, de união estável ou de casamento, você não cumpre um dos requisitos da carência. Então, pensa na seguinte situação hipotética e real, tá? Você passou 10 anos numa união estável com a pessoa, morando junto, tudo muito bonitinho. Daí, você tinha um sonho, vamos imaginar que eu estou falando com você, mulher, você tinha um sonho de se casar, de se vestir de noiva, passou esses 10 anos que vocês estavam morando juntos, enfim, juntando dinheiro, agora você vai fazer o casamento dos seus sonhos. Aí, ao invés de você fazer a conversão da sua união estável em casamento, você vai lá e se casa. Por um infortúnio, 1 ano depois, o seu marido vem a falecer. Você pode ter aí 45 anos, por exemplo, e se enquadrar no requisito para você receber pensão vitalícia. Você vai ter um problema com o INSS, porque o INSS vai olhar a sua certidão de casamento, ele vai dizer assim, opa, você só tem 1 ano. Aí você vai precisar ingressar na justiça para tentar reconhecer os 10 anos de relacionamento que você tinha para poder ter o requisito cumprido. Outro exemplo aqui também que acontece, que às vezes as pessoas não sabem, reconhecimento de paternidade. Você está junto com a pessoa, aconteceu na época do Covid, inclusive. Você está junto com a pessoa morando em união estável, daí você engravida. Você engravidou e você está casada, a presunção de paternidade do seu filho é do seu esposo. Ele morreu com você grávida, não tem problema. Você, quando tiver o parto, quando seu filho nascer, você vai conseguir registrar esse filho como sendo do seu esposo. Se você está numa união estável, não, porque a paternidade de quem está em união estável, ela não é presumida. Então, você vai ter que fazer a indicação de suposto pai, entrar com processo administrativo, para depois que você reconhecer a paternidade do seu filho, você conseguir registrar. Aí você pensa, imagina aqui, que eu estou falando com vocês, no tempo que isso leva, e o inventário parado, enfim,
várias outras questões ali que a gente vai ter jurídicas, várias questões que vão estar ali paradas, porque a gente tem ali essa questão. Então, é importante, gente, que se você está numa união estável e você vai se casar, você siga o que a nossa Constituição Federal diz. Faça a conversão dessa união estável em casamento. Um ponto ainda importante em relação ao artigo 1723, a gente tem 4 deveres. Quando eu comentei da lei de 1996, eu falei com vocês que um dos requisitos foi alterado. Então, o que a gente tinha de consideração mútua foi alterado para o dever de lealdade. Ou seja, os direitos e deveres de quem está em união estável, então, a gente passa a ter essa novidade, que é diferente também de quem ali está casado. Bom, nessa aula nós conversamos sobre a evolução do direito de família na área de casamento e união estável, como que surge o direito da união estável. Falamos sobre o que é concubinato, o que é o concubinato puro, o que é o concubinato impuro e chegamos ao conceito do que é a união estável nos tempos atuais, fazendo uma distinção entre casamento, união estável e namoro qualificado. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre algumas diferenças jurídicas práticas, de fato, entre casamento e união estável e como que a gente começa a falar e entender sobre regime de bens na união estável. E temos agora o quiz. Nessas 3 próximas perguntas, vamos entender se vocês assimilaram os conhecimentos dessa primeira aula. Bom, a primeira pergunta que a gente tem aqui é: quais são os requisitos da união estável? É uma união pública, contínua e duradoura? União pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família? Ou é a opção C, união pública, contínua e com objetivo de ter filhos no futuro? Opção D, união pública, duradoura e com objetivo de ter filhos no presente. Vocês prestaram bem atenção, nessa aula de hoje vocês vão saber que é a alternativa B, tá? Está lá no nosso Código Civil, no artigo 1723, que os requisitos de uma união estável são uma união pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família. Na letra A, está faltando o objetivo de constituir família, então a gente teria a ideia de um namoro, talvez, ou de um ficante. Na letra C, ela traz que o objetivo não é de constituir família, mas que é o objetivo de ter filhos no futuro. E por que essa alternativa, então, não está certa? Porque ainda que você tenha na sua cabeça a ideia de que eu quero me casar com alguém ou eu quero formar uma família com alguém para ter filhos, sendo no futuro, já desqualifica a união estável e não significa necessariamente ser uma união estável, uma vez que eu posso ter uma união estável sem ter filhos. E a letra D vai ser muito similar à resposta, né? União pública duradoura com o objetivo de ter filhos no presente, porque mesmo que seja ter filhos no presente, isso não significa que um casal ele tem objetivo de constituir família. Hoje, no nosso ordenamento jurídico, a gente já tem, por exemplo, pessoas que pensam de estou namorando, cada um na sua casa, queremos ter filhos, vamos ter ali um acordo de parentalidade, mas não se veem ali como um casal. Tudo bem? Então, a resposta correta é a letra B. Questão 2. A união estável passou a ser reconhecida no ordenamento jurídico brasileiro a partir de que ano? 1988, 1994, 1996 ou 2002? A resposta correta é 1988, porque a união estável ela surge como um direito e como uma tutela sendo protegida pelo Estado a partir da nossa Constituição Federal, que é de 1988. Então, apesar da primeira lei da união estável ser de 1994, da gente ter tido uma segunda lei em 1996 e da gente ter o Código Civil de 2002, é com a Constituição Federal de 1988 que a gente tem o surgimento dela no nosso ordenamento jurídico. Vamos para a questão 3.
O concubinato impuro foi revogado pelo nosso ordenamento jurídico? Ele foi declarado inconstitucional? Ele foi incorporado ao Instituto da União Estável? Ele segue vigente no nosso ordenamento jurídico? Gente, o concubinato impuro, ele segue vigente no nosso ordenamento jurídico, ele é a linha D. Se vocês olharem o nosso artigo 1727 do Código Civil, vai estar lá a figura do concubinato. E por que é um concubinato impuro? Porque na época em que ele era dividido entre um concubinato puro e um concubinato impuro, a gente segue tendo a ideia ali da amante, por exemplo, né? Então, ele segue ali no 1727. No entanto, a gente tem que entender que o que foi incorporado ao Instituto da União Estável não foi o concubinato impuro, é o que a gente tinha por concubinato puro. Outro ponto, ele não houve, né, declaração dele inconstitucional, mas esse aqui eu coloco como uma pegadinha, uma vez que recentemente o nosso STF fez ali um julgamento a respeito da equivalência de uniões paralelas, mas é um outro caso. E também não foi revogado pelo ordenamento jurídico porque ele segue. Tudo que eu falei foi relacionado à união estável, mas dentro de um contexto de relacionamentos heteroafetivos, ou seja, homem e mulher. Por quê? Porque a própria Constituição traz esse termo, que a união estável, ela é uma entidade familiar reconhecida entre homem e mulher. Mas como que ficamos quando estamos falando de relacionamentos homoafetivos, né? Quando estamos falando de casais gays, por exemplo. Exemplo aqui de famoso, Paulo Gustavo e o Thales Breta. Gente, tem filhos, ali a gente olha e vê uma entidade familiar. Não ia ter direito de herança, não ia ter direito de pensão alimentícia, não ia ter pensão por morte. Como que ficam os direitos para pessoas que estavam nessa situação? Então, entendendo que os direitos são iguais, o STF, em 2011, vai dizer que uniões homoafetivas têm seus direitos equiparados a uniões estáveis. Ou seja, ele não está dizendo, ele não está indo contra o texto constitucional. Ele está dizendo que, tendo a Constituição reconhecidos direitos iguais entre homens e mulheres e existindo uniões homoafetivas, devemos dar às uniões homoafetivas os direitos reconhecidos às uniões estáveis. Isso no ano de 2011. Em 2013, por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, a resolução 175, o CNJ vai dizer que os cartórios não podem proibir o casamento de pessoas homossexuais, entre pessoas de um mesmo sexo. Então, é assim que surge no nosso ordenamento jurídico o direito de que pessoas que são homossexuais possam tanto ter uniões estáveis, quanto terem seus casamentos celebrados por meio do casamento civil. E aqui é importante que isso é um marco importante, não só para o reconhecimento desses direitos, né, dos direitos dos LGBTQIA+, como a gente falaria hoje, mas também uma inovação para a sociedade. Bom, gente, exposto isso, nós temos nessa aula, então, a explicação do que é uma união estável, como é que ela se deu nessa evolução, trouxe para vocês quais são os requisitos, trouxe a diferenciação de concubinato puro, concubinato impuro, como que o concubinato persiste hoje. E agora, mais para o final, a gente também entrou um pouquinho nessa questão do porquê que homossexuais também têm direitos reconhecidos de união estável e casamento, para que a gente possa encerrar essa aula 1 e passe para a aula 2, em que a gente vai conversar a respeito de diferenças práticas de união estável e casamento, tanto à luz da lei quanto na prática. E vamos entrar ainda na questão sobre o regime de bens nas uniões estáveis. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.